Capítulo 300, Grande Mestre em Refinamento de Lanças. Tradução, Cyber Revisão, Zezin. A verdade era que, embora Liu Xuan tenha apenas uma experiência muito superficial desses materiais, o bambu espiritual elétrico violeta era simplesmente um tesouro extremamente raro. Só poderia ser formado em locais especiais que experimentaram um trovão poderoso por 10.000 anos. Os plebeus que viviam em torno da montanha choque do trovão na região selvagem do sul tinham um conhecimento muito mais amplo do bambu espiritual elétrico violeta, pois estavam mais próximos a esse ambiente. Além disso, Liu Xuan era um mestre refinador cuja especialidade era forjar espadas e sabres. Ele entendia quase todos os tipos de metal de primeira qualidade, mas quanto a bambu e outros tipos de madeira como materiais, ele quase nunca os usou. No entanto, mesmo que Liu Xuan não soubesse muito sobre o bambu espiritual elétrico violeta, isso não o impedia de ver o terrível poder do trovão que era emitido deste pedaço de bambu. Quando o bambu apareceu, um poder do trovão incomparavelmente rico inundou o lugar. Os flashes de eletricidade foram suficientes para forçar Liu Xuan a inconscientemente dar um passo atrás e fazer todos os pelos de seu corpo se arrepiar. Este bambu ainda era capaz de causar esse efeito, mesmo que Liu Xuan fosse protegido por sua poderosa verdadeira essência. Obviamente, o trovão criou um campo de eletricidade muito formidável. E o que assustou Liu Xuan foi que ele conseguiu ver que o poder da energia de origem do trovão do mundo estava fluindo para esse bambu, formando um redemoinho invisível de energia de origem. Isso pode absorver sozinho a energia de origem do trovão. Era simplesmente incrível. Se um artista marcial do atributo trovão tivesse esse bambu, então ele poderia absorver continuamente a energia de origem do trovão do mundo durante uma batalha para complementar suas próprias reservas. Não só seus movimentos seriam mais poderosos, mas ele teria maior resistência no combate. Percebendo isso, Liu Xuan engoliu em seco, a garganta se contorcendo. Este bambu era absolutamente um tesouro material que todos os artistas marciais do atributo trovão sonhavam obter. Entre os três presentes, aquele que melhor entendia a montanha choque do trovão era Mu Qianyu. Com apenas um olhar, ela conseguiu reconhecer este pedaço de bambu espiritual elétrico violeta e também foi capaz de reconhecer exatamente onde Lin Ming conseguiu. Eu não pensei que o bambu espiritual elétrico violeta que foi criado na montanha choque do trovão por 10.000 anos na verdade foi pego por ele. Parece que sua breve permanência na caverna do dragão de inundação realmente deu uma rica colheita. Pensando nisso, Mu Qianyu sorriu enquanto sacudia a cabeça. A riqueza que o dragão de inundação do trovão havia acumulado foi arrancada por Lin Ming. A experiência de Xizongtian não pode se comparar com a de Mu Qianyu. Depois de ver este bambu espiritual elétrico violeta, ele refletiu por um momento antes de se lembrar de que há muito tempo, ele havia lido sobre esse tipo de bambu espiritual nos textos antigos. Este é um bambu espiritual elétrico violeta? Perguntou Xizongtian. Lin Ming assentiu. Bambu espiritual elétrico violeta cresce 1 polegada a cada 100 anos. Esse pedaço tem quase 10 pés de altura. Esse bambu espiritual elétrico violeta tem 10.000 anos de idade. 9 pés e 9 polegadas, esse bambu espiritual elétrico violeta tem 9.900 anos de idade. Também nasceu um broto de bambu jovem de 900 anos que também está comigo. Lin Ming disse, sem se preocupar em ocultar nada. 9 pés e 9 polegadas era o mesmo comprimento que a lança pesada profunda e suave. No entanto, o comprimento da lança pesada profunda e suave também incluiu a ponta da lança. Se alguém forjasse uma lança com o bambu espiritual elétrico violeta, também teria uma nova ponta de lança. Seu comprimento final seria mais de 10 metros de comprimento. Na verdade, isso era um pouco longo demais. Depois de ouvir a afirmação de Lin Ming, Xizongtian deu uma profunda respiração. Este jovem realmente conseguiu obter esse tipo de material raro.
Bambu espiritual elétrico violeta só pode ser encontrado em terras do trovão. Quanto às terras do trovão, o único lugar por perto seria a montanha choque do trovão. Dizia-se que um dragão de inundação do trovão vivia no topo da montanha choque do trovão, com um alto cultivo profundo. Não só isso, mas ele tinha a linhagem de uma besta santa. Sua força era insondável. Juntamente com a ajuda dos inúmeros lagartos do trovão que viviam na montanha choque do trovão, mesmo o mais forte do Vale dos Sete Mistérios não poderia retornar ileso. E Lin Ming foi capaz de obter esse bambu espiritual elétrico violeta na montanha choque do trovão. Xizongtian achou isso impossível de se imaginar. Ele inconscientemente questionou Muqianil. Muqianil ajudou Lin Ming. Se assim for, Muqianil era simplesmente boa demais com Lin Ming. Xizongtian pensou por um momento e então começou a reavaliar o relacionamento entre Muqianil e Lin Ming. Talvez seu relacionamento não fosse tão simples como ele imaginou. Mesmo que a alma do trovão só tenha sido absorvida com a ajuda de Muqianil. Caso contrário, como um jovem cujo cultivo nem estava no estágio da condensação de pulso pode absorver uma alma do trovão de grau terra de nível baixo. Cada vez mais que Xizongtian pensava, mas percebia que a seita do Vale dos Sete Mistérios não seria capaz de manter um talento como Lin Ming. Ele era simplesmente um dragão em uma piscina profunda e as águas do Vale dos Sete Mistérios eram muito rasas, um dragão verdadeiro não podia nadar em suas águas. Além disso, Lin Ming não tinha uma conexão simples com Muqianil. Ele se juntar à Ilha da Divina Fênix era apenas uma questão de tempo. Pensando nisso, Xizongtian soltou um longo suspiro. Antes, ele tinha lutado com seus pensamentos e decisões. Lin Ming nunca foi dele e desde o início não podia ser considerado como um discípulo da seita do Vale dos Sete Mistérios. Nesse caso, recuar e analisar as coisas, fazer amizade com esse mestre também era bom. Eu gostaria de usar este bambu espiritual elétrico violeta para forjar uma lança. Lin Ming disse solenemente enquanto segurava o bambu espiritual elétrico violeta. Os olhos de Liu Xuan saltaram quando ouviu isso. Fazer um cabo de lança com este bambu. Isso foi uma ideia muito chocante. Se alguém pudesse criar uma lança-tesouro de grau terra, com a qualidade adicional do bambu espiritual elétrico violeta de poder absorver e fortalecer o poder do trovão, então essa lança seria uma arma de alta qualidade para qualquer artista marcial do atributo trovão. Sim. Lin Ming não era um artista marcial de atributo trovão. Liu Xuan deu uma bofetada na testa, se amaldiçoando por ser tão estúpido. Ele realmente tinha esquecido que Lin Ming era um artista marcial do atributo trovão com uma absurda alta compatibilidade de fusão de origem do trovão. Como Liu Xuan pensou nisso, sua mente começou a tremer. Isso era incrível. Lin Ming já era absurdamente forte em tal grau, mas se ele também tivesse uma lança do trovão de alta qualidade, ele seria ainda mais poderoso. Com seu poder desencadeado, quem da geração mais nova poderia esperar detê-lo? Não é de admirar que Lin Ming nem olhasse para tesouros da facção de refinadores. Em comparação com uma lança de trovão de alta qualidade que foi feita a partir do bambu espiritual elétrico violeta, essas armas dentro do pavilhão do tesouro eram nada mais do que sucata. Os olhos de Xizongtian também pularam. A força de Lin Ming estava ficando cada vez mais aterrorizante. Talvez em um ano, mesmo o Limping da Montanha do Pavão pode não ser o seu oponente. Talvez seja em menos de um ano. Ele se virou e olhou para Liu Xuan, dizendo: Liu Xuan, quem dentro da facção de refinadores é melhor em forjar lanças? Quando Liu Xuan ouviu essa pergunta, ele de repente ficou vermelho, parecendo desamparado. Embora houvesse alguns anciãos dentro da facção de refinadores que podem forjar lanças, o melhor que poderiam fazer eram lanças de tesouros de grau humano de nível alto. Para permitir que eles usem o bambu espiritual elétrico violeta simplesmente seria um desperdício.
Liu Xuan ainda lembrou que ele havia suspeitado de Lin Ming de não entender o quão difícil era o refinamento e não ter nenhum material para elaborar um tesouro de grau terra. Mas agora, Lin Ming havia tirado um material mais do que adequado, mas não havia quem pudesse usá-lo. Liu Xuan só podia sorrir. Liu Xuan balançou a cabeça sem hesitar, parecendo um pouco envergonhado. Ele disse, a nossa facção de refinadores simplesmente não pode forjar uma lança de tesouro de grau terra, o máximo que podemos criar é a ponta da lança de tesouro de grau terra. Por exemplo, uma ponta de lança de ferro de estrela fria. Ferro de estrela fria era um material de metal de alta qualidade usado para fazer tesouros de grau terra. O uso de ferro de estrela fria para criar tesouros era um processo muito árduo e complicado e também era uma das técnicas do legado da facção de refinadores da seita do Vale dos Sete Mistérios. Era uma técnica estritamente confidencial que era absolutamente proibida para pessoas de fora. No entanto, também era o processo com o qual eles ficaram mais orgulhosos e confiantes, então Liu Xuan sugeriu isso. Mas, Liu Xuan não pensou que Mu Qianyu sacudisse a cabeça e diria, o ferro de estrela fria só pode criar um tesouro de grau terra de nível baixo e um bambu espiritual elétrico violeta vai muito além disso. Uma ponta de lança feita de ferro de estrela fria não combina bem com o bambu espiritual elétrico violeta. Não só isso, mas se a ponta da lança for criada separada do cabo da lança, a lança será incapaz de se fundir naturalmente e a qualidade do produto final sofreria muito. Mu Qianyu calmamente declarou os fatos. Quando Liu Xuan ouviu isso, ele imediatamente se envermelhou. Ele sugeriu uma das técnicas secretas do legado mais preciosas de sua facção de refinadores, mas ainda assim, em apenas algumas palavras humilhantes de Mu Qianyu, se tornou inútil em seus olhos. Ele abriu a boca para falar, mas não conseguiu encontrar as palavras para contestar. No final, ele não disse nada, simplesmente não havia nada que ele pudesse usar como argumento. Esta era a lacuna nas heranças de suas seitas. Uma digna seita de quarto grau, obviamente, desprezaria a chamada técnica secreta. Mu Qianyu disse, Lin Ming, eu conheço um mestre no refinamento de lanças, cujo cultivo está no nível intermediário do reino núcleo rotativo. Se ele puder ser encontrado, então o poder total do bambu espiritual elétrico violeta pode ser exibido. Claro, isso é apenas se você puder pagar os outros materiais que combinam com bambu espiritual elétrico violeta para criar a ponta de lança. Um mestre no refinamento de lanças no nível intermediário do reino núcleo rotativo. Quando Lin Ming ouviu Mu Qianyu, sua frequência cardíaca de repente aumentou. A soberano da facção de refinadores da seita do Vale dos Sete Mistérios estava apenas no nível avançado do reino Xiantian. Apenas no cultivo, pode-se imaginar o quanto mais forte seria uma lança feita por esse mestre no refinamento de lanças. No entanto, pensando que Mu Qianyu também disse que ele precisava fornecer os materiais que combinassem com o bambu espiritual elétrico violeta, Lin Ming estava um pouco deprimido. O valor desses materiais poderia ser imaginado. Mesmo que ele acrescentasse todas as suas posses, ele não poderia pagar. A menos que ele esticasse a mão do mendigo em direção a Mu Qianyu. Se Mu Qianyu estivesse disposta a pagar o preço, então ela obviamente poderia obter esses materiais. Mas, não havia nenhuma razão para Mu Qianyu o ajudar sem nada em troca. Mesmo que ele fosse um gênio, ele ainda não amadureceu completamente. Não havia nenhum motivo para Mu Qianyu dar várias vezes esses preciosos recursos para ele. Ninguém poderia dizer o que aconteceria no futuro. Além disso, ele não era um discípulo da Ilha da Divina Fênix. Mu Qianyu viu a expressão um tanto desanimada de Lin Ming e conseguiu imaginar o que ele estava pensando. Ela sorriu e perguntou, Lin Ming, você não quer ver esse mestre refinador de lanças? Eu gostaria, mas... Então venha comigo. Quando Mu Qianyu disse isso, ela bateu palmas e uma estranha flutuação de verdadeira essência do fogo espalhou de suas palmas.
Logo, um fraco grito da fênix ressoou e um pássaro gigante com uma envergadura de 70 pés de comprimento voou para o grande salão, aterrissando em frente à praça. O pássaro tinha a cabeça de um fazão dourado, um pescoço longo como uma cobra e penas que queimavam como as brilhantes chamas do sol. Este era o pássaro vermilhão da vida de Mukianil, Pequena Chama. Pequena Chama aterrissou no chão e uma onda de calor incomparavelmente abrasadora queimava a atmosfera. Lin Ming, e até Liu Xuan no nível inicial do reino Xiantian, não pode deixar de dar vários passos para trás. Lin Ming estimulou a semente do deus herege dentro de seu corpo, finalmente conseguindo se manter firme contra as ondas de calor que eram emanadas da pequena chama. Esse sujeito evoluiu. Lin Ming lembrou que quando ele viu pela primeira vez a pequena chama só tinha uma envergadura de 50 pés. Agora, já tinha uma envergadura de 70 pés e a verdadeira essência do fogo em torno de seu corpo parecia muito mais formidável. Nessa hora, Pequena Chama orgulhosamente esticou as asas, enquanto ele levantava seu bico de fênix em um gesto de autossatisfação, demonstrando seu nobre e elegante comportamento. Obviamente, ficou bastante feliz ao ver o choque nos olhos de Lin Ming. Pequena Chama naturalmente foi capaz de reconhecer Lin Ming. Ou, era mais preciso dizer que a Pequena Chama foi capaz de reconhecer o garoto do churrasco. Vamos lá! Mukianil bateu ligeiramente os dedos dos pés, pulando no ar e caindo suavemente sobre as costas da Pequena Chama como uma pena. Ela fez um gesto para que Lin Ming a seguisse. Lin Ming fez uma pausa, ele podia se sentar nas costas da Pequena Chama. Pequena Chama deixaria. Xizongtian e Liu Xuan também ficaram incomparavelmente assustados. Quão arrogante e orgulhosa era uma besta santa. Nem todos estavam qualificados para se sentar em suas costas. Claro, Pequena Chama soltou alguns chilros descontentes. Mas, foi apenas alguns chilros, ainda permitiu que Lin Ming subisse. Isto foi principalmente porque foi uma ordem de Mukianil. Mas o status de Lin Ming como garoto churrasco também desempenhou um papel importante. Lin Ming bateu os pés, subindo no ar e caindo firmemente nas costas da Pequena Chama. Liu Xuan não pôde deixar de engolir um bocado de saliva quando viu isso. Como discípulo da facção de refinadores, ele também era um artista marcial do atributo fogo. Vendo que Lin Ming era capaz de montar uma majestosa besta santa do atributo fogo, ele só pode sentir uma inveja extrema em seu coração.